Amém, meus irmãos? Abre a sua Bíblia no livro de Jonas, muito conhecido nosso. Todo mundo conhece a história de Jonas. Amém? Quando a gente fala em Jonas, logo o pessoal pensa em quê? O homem que o peixe engoliu. Não é isso? Mas abre aí a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ler dois textos. Vamos ler primeiro Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2, versículos 1 e 2. Depois nós vamos estar falando sobre todo o capítulo. Encontrou aí? Amém? O texto diz assim, irmãos, eu estou com a versão atualizada, Almeida atualizada, e ela diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora nós vamos também ler segundo livro dos Reis, capítulo 14, e vamos ler os versículos 24 e 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículos 24 e 25. A todos que nos visitam, irmãos, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. É sempre uma alegria, um prazer recebê-los. Se nós não o conhecemos, gostaríamos de ter essa oportunidade de conhecê-lo. Ao final do curso, você pode passar na cantina. Com certeza alguém vai se aproximar de você. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 24, diz assim: Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Aqui trata-se de um pai e de um filho. Versículo 25. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer. Amém? Vamos nos prender um pouquinho aí no segundo livro, só para explicar e depois a gente voltar ao livro de Jonas, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Só o Senhor é Deus. Estamos diante da tua palavra, que já é abençoada, mas nós estamos nos colocando diante do Senhor, Pai, para que o Senhor trate com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, e ministre o coração de todos nós nessa noite, Pai. A nossa vida seja edificada. Aquilo que não provém do Senhor seja anulado, neutralizado em nome de Jesus, Pai. Que a tua glória esteja nesse lugar e somente a tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, sempre que a gente ouve falar de Jonas, até porque o livro, de Jonas é um dos livros do Antigo Testamento, e ele tem 4 capítulos. E quando a gente ouve falar de Jonas, nós achamos, está restrito ali ao livro de Jonas. E é tão importante que fala da desobediência de um homem, da misericórdia de Deus para uma cidade, mas a ênfase é aqui um profeta que desobedece a Deus. Por isso o tema ali da mensagem é: siga a direção correta. O segundo livro dos Reis, aqui nos mostra o texto que nós lemos, uma parte de um reinado de um homem chamado Jeroboão II. E ele não fez nada que era bom, nada agradável. Mas o texto encerra
dizendo no versículo 25, que a palavra de Deus se cumpriu durante o seu reinado. Se cumpriu a palavra anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Éfer. É o mesmo profeta, irmãos. O Jonas que nós estamos agora lendo. O mesmo profeta, filho de Amitai. Quando a gente lê aqui o capítulo 1, nós vemos que Jonas, filho de Amitai. Quem eram os profetas? O povo de Israel, ele teve, quando a gente lê a história, nós percebemos que ele foi governado por reis, por outros tipos de governo, inclusive profetas. Samuel foi um dos profetas, que antecedeu ali Saul como rei. Então, irmãos, profeta na Bíblia é aquele que fala da parte de Deus para as pessoas, que mostra a vontade de Deus para aqueles que são povo de Deus e para aqueles que também não são povo de Deus. Alguns falam, profeta é a boca de Deus na terra. E é isso, A responsabilidade é grande demais. Você imagina alguém ouvir de Deus e falar aos outros. Esse é o profeta. E Jonas era um profeta. Tanto que o texto que lemos no segundo livro de Reis, a palavra de Deus cumpriu segundo o que o profeta Jonas havia anunciado da parte de Deus. Mas agora, irmãos, nós vamos ao livro de Jonas e nós vamos, nesse tempo aqui que a gente tem, fazer uma reflexão sobre essa história tão maravilhosa. Para nós, para mim, a gente que já há alguns anos prega a palavra do Senhor, subir aqui e falar desse homem é algo também muito novo e especial, um privilégio, uma honra poder falar, pregar mais uma vez a palavra do Senhor. No capítulo 1, versículo 1, fala que esse homem, esse profeta era Jonas, e ele ouve a palavra de Deus, e a palavra era a seguinte: Jonas, levanta, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas recebe uma ordem. Olhamos, irmãos, e percebemos que Jonas ouvia Deus falar. Certo? Amém? O profeta ouve Deus falar. E quem era esse profeta? O profeta que, por muitas vezes, profetizou durante, inclusive, o reinado de Jeroboão II. Então não era um profeta que surgiu ali, irmãos, do dia para a noite. Era um profeta maduro, acostumado, ouvia a voz de Deus. Um profeta que convivia, ele era da Galiléia, convivia ali no meio do povo de Israel, conhecia a realidade, conhecia quem eram os inimigos de Israel. Mas agora ele recebe uma ordem: levanta e vai pregue contra a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, irmãos, era a capital da Síria, eles eram inimigos de Israel. Só que no capítulo 4 já diz lá no finalzinho que tinha mais de 120 mil pessoas nessa cidade. E Jonas precisava pregar a esta cidade, chamada Nínive, com mais de 120 mil pessoas. Se nós lermos lá depois, nós vamos ver que ele passou 3 dias pregando nessa cidade. Pregando uma frase, repetindo uma frase: ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Não foi nenhum pregador que chegou lá com a mensagem de 1 hora, de 2 horas. Ele
percorria a cidade, dizendo, ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Mas não foi assim no início, e nós temos ali, siga a direção correta. No versículo 2, versículo 3, diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O profeta, ele ouve a voz de Deus, mas nem sempre ele segue a direção certa. Vocês estão vendo ali, irmãos, uma figura que ilustra bem isso? Jonas desce àquela cidade chamada Jope. Deus manda ele para onde? Para Nínive, 800 quilômetros a leste. Ele faz o seguinte, ele desce, primeiro navio que estava à frente, ia para Tarsis, 3.400 quilômetros de Jope. E ele segue para onde? Para Tarsis, irmãos, que estava a oeste, sentido totalmente contrário. Todo mundo aqui gosta de matemática, irmãos? Quem gosta aqui de matemática? Quase ninguém, né? Mas se a gente somar ali 3.400 com 800 quilômetros, vai dar aí quanto? 4.200 quilômetros. Ele estava a 800 quilômetros do alvo, mas ele resolveu ficar a 4.200 quilômetros do seu alvo. E o texto já mostra, diz que Jonas se levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor. Irmãos, 4.200 quilômetros. É só por curiosidade. Meus familiares são do Nordeste, Paraíba. E eu já fui lá. É uma cidade, irmãos, maravilhosa. Amém? Tem alguns de lá, né? Mas, irmãos, eu fui de ônibus, ainda com 12 anos. Demorou quase 3 dias. E daqui lá é em torno de 2.100, dependendo do local, até 2.300 quilômetros. Quase que a metade daquela distância ali que Jonas quis fugir. Vocês imaginem, dentro de um ônibus, quase 3 dias. E o ônibus vai a 80 km por hora. Para, né? Mas é longe, irmãos. É longe. Então, Jonas, ao invés de seguir para Nínive, ele paga uma passagem. Jonas era um bom cidadão, irmãos. Ele não deu calote. Ele pagou a passagem. Mas ele embarca sentido oeste, 3.400 quilômetros de distância do local, do ponto que ele estava. Irmãos, é fácil seguir a direção correta? Por que nós estamos estudando isso? É fácil seguir a direção correta? Você fala assim, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Depende dos nossos interesses. Depende da nossa vontade. Hoje de manhã nós estudamos, foi um estudo bíblico na escola dominical, sobre o que é prioridade. Depende da nossa prioridade. Estamos sujeitos, sim, irmãos, a tomar a direção errada. Não, mas eu sou profeta de Deus, experiente. Estamos sujeitos a tomar a direção errada. Jonas não quis ir para Nínive, porque a cidade de Nínive era inimiga de Israel. E ele não queria ver o arrependimento dessa cidade. Por isso ele toma um navio, paga. Mas o texto diz que ele queria fugir da presença do Senhor. Mais uma pergunta, irmãos. Alguém foge da presença de Deus?
Alguém foge? O salmista no Salmo 139 diz: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu for lá para o fundo do mar, tu estás lá. Onde eu me esconder, o Senhor me acha. Salmista Davi. Às vezes nós achamos, irmãos, que fazemos alguma coisa encoberta. Deus sabe de todas as coisas. Se alguém falar, não, estou nas trevas, até as trevas se tornam luz para Deus. É o que o salmista diz no Salmo 139. Ele contempla, fala da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas Jonas, mesmo conhecendo Deus, o texto diz que ele decidiu fugir da presença de Deus, ou da ordem de Deus, ou do mandado de Deus. Toma um caminho totalmente o oposto. E nós vamos lendo o capítulo 1, irmãos, a partir do versículo 3, quando diz que ele tomou um navio e vai para longe da presença do Senhor. No versículo 4, já diz que o Senhor lançou sobre o mar um vento muito forte. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. Versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono. Levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim o seu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros começaram a ficar desesperados. Ele foge, irmãos. E aqui o texto diz que logo veio uma grande tempestade que queria acabar com aquele navio. Eu só conheço essa situação, irmãos, por filme. Né? Só por filme. E até é interessante, né? A gente vê aqueles filmes lá um filme aí de um camarada que vai caçar Moby Dick e se dá mal. Mas é a tempestade, né? O que nós aprendemos? Preste bem atenção, irmãos. A desobediência no início parece algo assim maravilhoso. Solução. Mas não demora, irmãos, para que venham os momentos difíceis. É uma trajetória descendente. Vocês percebem que Jonas desce a Jope, desce ao navio, Obrigado, Rebeca. Desce ao porão do navio. E depois ele desce para onde, irmãos? Depois do porão do navio, para o fundo do mar. Então, a desobediência, irmãos, é uma trajetória que vai nos levando cada vez mais para baixo, descendente. Vai nos empurrando cada vez mais para baixo. Alguém acha assim, não, eu tomei o caminho da desobediência, resolvi fugir de Deus e da direção de Deus. Irmãos, a gente só vai descendo. Percebem isso, irmãos? Amém? O filho pródigo sai de casa, no início tudo fascinante. Muito dinheiro, muita coisa para gastar, daqui a pouco o que acontece? Ficou sem nada. Os amigos o abandonaram. Então a trajetória da desobediência, ela faz a gente descer. Tem uma tradução, uma versão dessa que diz que o capitão chegou para Jonas e falou assim: o que você está fazendo, dormente?
Talvez alguém tenha aí nessa versão, né? Mas o texto que nós lemos diz: o que você tem, seu dorminhoco? Imagine, irmãos, alguém com responsabilidade, um profeta, e chega o capitão do navio e fala assim: Jonas, é uma grande tempestade, nós já lançamos as cargas ao mar, estamos a ponto de perecer, e eu desço aqui e vejo você no porão dormindo. Já passou por essa situação em algum momento, irmãos? Já passaram? Às vezes você está se esforçando num negócio, numa coisa, de repente você conta com uma pessoa para te ajudar, você olha, aquela pessoa está longe da realidade. Tem coisa que acontece na nossa vida só com a gente mesmo, irmãos. Talvez já aconteceu com você. Eu já trabalhei em muitas coisas, e uma vez eu trabalhei num local que era fazendo irrigação e tinha uma comporta. Aí eu chamei 3 indivíduos aqui do 42, gente boa demais da minha época. Falei, me ajudem. E naquele dia eu precisei tirar a comporta, mas a comporta era algo de madeira. E madeira, vocês sabem, irmãos, que incha. E eu tive que fazer uma alavanca, subir numa mureta, numa alavanca, para levantar um esforço tremendo. E os meninos só me olhando. Olhei para a cara deles e falei, não vão me ajudar? E tirei a comporta. Só que na hora que eu tirei, irmãos, eu desci junto. E bati de costa lá no... Ainda bem que era bem garoto. Só via água passando. E os garotos, o outro lado secou. Eles, em vez de vir me ajudar, eles foram pegar os peixes que estavam lá pelo chão, lá no meio da lama. Não sabia nem se eu tinha morrido, se eu tinha quebrado o pescoço. É mais ou menos isso. Jonas está lá, o capitão do navio está no sufoco. E Jonas está onde? Dormindo. Irmãos, não é fácil alguém chamar você de dorminhoco. Misericórdia. É bom dormir, irmãos, mas a Bíblia diz que o preguiçoso devia nem comer. Dormir é bom. Mas nessa hora, irmãos, não era hora de dormir. Está lá a situação, um profeta, e chega alguém, capitão do navio, e diz: o que você está fazendo aí, seu dorminhoco? Eu me sentiria muito mal, irmão, se alguém me chamar a atenção dessa forma. Eu estou vendo uma realidade, a coisa está se acabando, destruindo, e eu estou lá. Como se assim, eu quero ver o que vai acontecer. Eles se levantam, chama Jonas, diz assim, vamos tirar sorte, vamos ver por que está acontecendo tudo isso aqui. Não é normal, nós viajamos, fazemos esse trajeto várias vezes, mas hoje está acontecendo isso. E a sorte cai sobre Jonas. Logo, logo, irmãos, se mostra de onde estava vindo a situação. Irmãos, na nossa caminhada, quando a gente está na direção errada, tem muitas coisas para nos alertar. Concordam comigo? Tem o vento, tem a tempestade, tem o capitão do navio. Tem muita. O que a gente não pode fazer é de surdo e dizer, não estou entendendo nada. Mas ali, a sorte cai sobre Jonas, e eu quero assim, que você me me acompanhe. O versículo 8, quando ele diz assim, e eles disseram, ora, nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem?
Qual é a sua terra? De que povo você é? Estão percebendo o cenário, irmãos? Quando a culpa cai sobre Jonas, chega alguém e pergunta: qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Irmãos, aqui está descortinando a vida de Jonas. É o que a gente faz quando a gente encontra alguém que a gente não conhece. E a gente tem curiosidade em conhecer quem é aquela pessoa. Você logo pergunta: você é da nossa cidade? Mas a pergunta era de um nível de tamanha responsabilidade, que logo se pergunta: qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Eles queriam entender por que estava acontecendo aquela grande tempestade. Eu tiro uma lição para a minha vida, irmãos, que diante de grandes cenários, difíceis ou bons, eu mesmo tenho que me perguntar: quem sou eu? De onde eu venho? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus interesses? Você consegue fazer essa reflexão comigo, irmãos? Amém? Às vezes você vai bem, vai caminhando bem, vai fazendo as coisas certas, a gente está acostumado a pegar firme, e às vezes nós começamos a mudar. Irmãos, é hora de a gente perguntar: quem sou eu? O que eu estou querendo? Lá em casa, claro, a Marta que convive comigo me conhece direitinho. Às vezes eu chego em casa, alguma coisa: o que aconteceu? Nada. Aconteceu sim. E como eu não posso mentir, né? A vontade é mentir, mas aí... Mas, irmãos, tem horas, e eu quero chamar a atenção de todos nós, irmãos. Nós estamos num mundo, numa realidade, que a gente tem que se parar e perguntar para nós mesmos: quem eu sou? Onde eu quero chegar? Qual é a minha história? Da onde eu saí? Onde eu quero chegar? Porque senão, irmãos, a gente toma a direção errada na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? De manhã, nesse estudo que nós estávamos tendo aqui, né? Várias coisas vêm à nossa cabeça, e essa semana eu estava ouvindo, né, sobre objetivos da nossa vida, e uma pessoa falou assim: olha, sempre que eu nunca trabalhei só porque gosto do trabalho, ou gosto do que faço. Eu trabalhei porque eu precisava trabalhar. Ninguém gosta, irmão, de trabalhar a 3 horas de casa, 4 horas de casa. Ninguém gosta de ficar, eu acho que não, 15 dias embarcado e longe de casa. Ninguém gosta. Eu acho que não. Se alguém falar assim: você gostaria de ser motorista? Irmão, já tem um pavor de trânsito. Quanto mais ser motorista. Mas eu tenho habilitação há quase... acho que tem mais de 30 anos. Mas eu já pego um pavor quando eu vejo a Avenida Brasil, porque são quase 40 anos transitando nela. E eu olho um motorista e falo assim: ai, que dó desse motorista. Mas a gente trabalha, irmãos, porque precisa. Amém? Certo, irmãos? Eu já fui militar um bom período, e alguém fala: você gosta disso? Irmãos, foi a porta que se abriu, e eu fiz o melhor. Durante o tempo que eu passei ali, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Tenho convicção, fiz o melhor que eu podia fazer. Não perdi tempo. Nunca perdi tempo.
Mas essa pergunta, irmãos, que a gente faz: onde eu quero chegar? Quem sou eu? Qual é a minha realidade? Vocês estão me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Senão a gente toma a direção errada. Já tive situações, irmãos, que todo mundo partiu. Vamos para esse show, para essa noitada. Não, não vou. Eu, nessa hora eu tenho que perguntar: quem sou eu? Da onde eu saí? Quem é o meu povo? Certo, irmãos? Amém? Quem é a minha família? E foi essa pergunta que o capitão fez para Jonas. E ele não teve outra resposta. Falou assim: olha, a culpa é minha. Me joga no mar. E tudo vai ser resolvido. E assim aconteceu, mas eles antes temeram. Falaram assim: Senhor, não lance sobre nós o sangue de um inocente. Ninguém queria matar. Eles falaram assim: se jogar Jonas, ele morre. Ele falou: pode me jogar. O profeta sabia que estava em desobediência. E jogam Jonas. No momento que ele bate na água, o mar se acalma. História linda, não é? Não é uma história linda? O mar se acalma. Vem um peixe, Deus dá uma ordem, e vem um grande peixe e engole Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus citou isso em Mateus capítulo 12. Se alguém fala assim: não, isso é historinha aí. Historinha não, irmãos. Se a gente falar que é historinha, Jesus mentiu. E Jesus não mentiu. Em Mateus capítulo 12, versículos 40 e 41, o próprio Jesus diz assim: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. É uma história tão importante, irmãos, que Jesus cita em Mateus a vida de Jonas. Mas ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não sei a que distância que ele estava de Jope, no sentido contrário. Se ele já estava a quase 3.000 quilômetros. Mas uma coisa eu sei, chegou rapidinho em Nínive. Aquele grande peixe devia ser supersônico. Isso é coisa de fantasia de adolescente, né, irmãos? Rapidinho estava lá em Nínive. E Deus não fala com Jonas, Deus fala agora com o peixe. E diz assim: vomita ele aí, nessa praia. Glória a Deus, irmãos. Até os peixes estão submissos à vontade de Deus e cumprem a vontade de Deus. O peixe não era um profeta teimoso. Até os peixes estão ali sob o comando de Deus. Quando Deus quer fazer, irmãos, não adianta querer fugir, não. Não adianta querer fugir, não. Quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz. E aqui Ele dá ordem a um peixe. Você vai dizer: mas o peixe não tem garganta para engolir um homem. Até uma piaba engoliria Jonas se fosse pela ordem de Deus, irmãos. Mas foi um grande peixe. Mas ele deveria ter morrido. Não morreu, porque Deus disse: não vai morrer. Vomita Jonas lá na cidade de Nínive e diz: olha, agora levanta aí e prega. Guarda isso no coração, irmãos, porque nós estamos aqui como povo de Deus. E, irmãos, a gente acha que a gente está à deriva por aí. Eu não vou fazer e toma um caminho para o outro lado. Irmãos, uma hora Deus te pega. Ficou com medo, né? Falei igual o profeta agora, irmãos.
Estou falando sério. Uma hora Deus te pega. E me pega também se eu fugir. Não adianta, irmãos. A gente acha que está tratando com Deus bobinho. Não vou, e teimosia, e parto para o outro lado. Irmão. Não, eu não vou fazer, outro faz. O que Deus deu para a gente fazer, irmãos, é para a gente fazer. Glória a Deus, irmãos. Deus me colocou aqui para fazer isso, irmãos, é para eu fazer. Se eu quero o bem para a minha vida. Deus está me obrigando? Não. É porque Deus tem propósito para a nossa vida, irmãos. Mas tem gente andando, irmão, dizendo, não, eu largo aqui, daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos eu retomo isso aí. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Faz isso não, porque a tempestade chega. E talvez essa seja uma mensagem, irmãos, hoje que nós estamos ouvindo, que é dura, que mexe com a gente, porque a gente quer ouvir uma coisa que nos coloca no centro. E já estamos nos acostumando, sim. Tudo a gente acha que é bom e a gente pode fazer do jeito que a gente quer. Não, irmãos. Melhor é obedecer a Deus. Você guarda isso no teu coração? Guarda isso no teu coração, amém? Um dia Deus chegou para o povo lá em Malaquias. E lá estava o profeta Malaquias. E Deus olha e diz, olha, eles estão me roubando. Mas Senhor, Deus fala, mas roubando em quê? Eles estão roubando nisso. E naquele texto ali é dízimos e ofertas. Mas o texto continua. E Malaquias diz, Senhor, eles fazem o errado e nada acontece, Senhor. E eu estou aqui obedecendo e não dá certo para mim. E o texto diz, irmãos, que Deus fala para Malaquias o seguinte, um dia vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. Como é bom, né, ter gente ali que assessora a gente tão bem. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Há uma grande diferença, irmãos, entre andar na direção certa e andar na direção errada. Eu disse que eu dirijo, como tem muitos aqui, há muitos anos. Se eu entrar na contramão, eu vou provocar um acidente. Concordam comigo? Esse acidente pode me machucar, trazer danos à minha vida, mas pode trazer impactos à vida de outras pessoas. Às vezes você entra na contramão, o cara entra na contramão, morre o outro que vem certo e ele não morre. Irmãos, a direção errada traz impacto porque a gente vive numa sociedade que nós temos relacionamento social fortíssimo. Certo, irmãos? Amém? Amém? Eu não gosto de falar difícil, nem tem nunca, jamais isso, né? Não sou pessoa de rede social, embora tenha muitos amigos em rede social, o pessoal até, pastor, você tem Facebook? Tenho. Aí você fala assim, Instagram? Não sei nem mexer direito. Aí outro dia me falaram assim, pastor, qual a sua network? Eu falei, tenho centenas aí, a minha rede de amizades aí. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade de muito relacionamento, relacionamento familiar, relacionamento em igreja. Se a gente toma a direção errada, a gente provoca impacto na vida de outros. Certo, irmãos? Amém? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, outro dia eu vi um pai que acabou com a vida dele por causa de uma decepção de um filho. Aí o filho fala assim, não tem nada a ver. Meus irmãos, eu espero que não tenha ninguém aqui que tenha passado por isso.
Mas deve ser muito difícil para uma mãe ou para um pai que perde um filho por desobediência. Aquele filho morre, mas ele não sabe o estrago que ele faz na vida dos pais. Mas é isso, irmãos. As nossas decisões provocam impacto na vida de outros. Amém? Alguém diz assim, mas pastor, a gente tem que andar certinho? Tem, irmãos, temos. Parece estranho, não parece? Parece coisa de bobo? Parece ou não, irmãos? Fala para mim, de repente estou falando muito agressivo, né? Parece coisa de bobo, quando a gente fala que tem que andar certinho? Outro dia alguém chegou para mim, não é nada de igreja, é coisa profissional, e falou assim, ô Marcos, eu sei que você gosta de fazer as coisas certinho, mas a gente não pode mudar isso? Depende dos interesses. Eu tomei essa decisão e essa daqui acabou. Irmão, soa mal quando alguém diz assim, tem que fazer tudo certinho? Irmãos, eu sou de uma época de igreja que a gente tinha que fazer tudo certinho. Amém? Não, mas parece que agora você fala assim, vou fazer tudo certinho. Bobo. Não é mais assim não. Deus mudou, Deus agora é bacana. Não, irmãos. Nunca perca essa qualidade da sua vida. Glória a Deus, irmãos. É para fazer certinho, irmãos? Parece coisa de criança. É certinho. É para fazer certinho, irmãos. É para falar certo? É para falar certo, irmãos. Tem que falar certo. Não, mas eu não me preocupo com o que falo. Se preocupa, querido. A gente tem que falar certinho. Até para falar que não gosto do outro, a gente tem que ter maior cuidado. Se possível, nem fale. Às vezes vem pessoas batendo no peito, eu não gosto de fulano. Está longe, irmãos, está longe. Está longe. Mas parece que é ser bobinho. Mas Malaquias, Deus fala para ele, um dia vocês verão a diferença, só faltou dizer assim, entre o certinho, olha o bullying, hein? Tem umas meninas aí rindo, eu acho que é bullying. Sala de aula, fulano é certinho, só senta ali na frente, é quietinho. A professora deu até presente para ele. Mas são esses que vão longe, irmãos. Amém? Essa qualidade que a gente não pode perder, mas o mundo está colocando que o negócio é ser errado. O livro de Jonas nos traz 4 capítulos, irmãos, mostrando essa história maravilhosa. E o peixe joga Jonas lá na praia, ele percorre essa cidade, 3 dias, pregando, andou muito. Mas dizendo, ainda em 40 dias Nínive será destruída. Deus destruiu Nínive? Destruiu, irmãos? Ai, eu acho que o pessoal não vem na escola bíblica dominical, não. Destruiu Nínive? Não! Não destruiu Nínive. Porque o povo fez o quê? Se arrependeu. Jonas se recolhe, vai para um cantinho, o sol começa a esquentar, Deus faz uma plantinha, a boboreira, algumas versões dizem que é uma boboreira, subiu sobre Jonas, deu uma sombrinha, e Deus mata a boboreira. Jonas fica irado. Como é que pode, Senhor?
Tinha uma sombrinha boa aqui para mim, o Senhor mata a boboreira. E Deus olha para Jonas, irmãos, no último versículo do capítulo 4. Olha só, irmãos, isso faz a gente pensar. Diz assim: e você acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? Dizendo: Jonas, você teve compaixão de um pezinho de abóbora, e eu não vou ter compaixão de mais de 120 mil pessoas? Meus irmãos, quanto vale uma alma? Quanto vale uma pessoa? Quanto você vale? Já pensou nisso? Qual o meu valor para Deus? Irmãos, eu não tenho nenhum maior interesse, nós não podemos ter maior interesse do que a salvação das pessoas. Glória a Deus. A gente sofre até o dano, irmãos, contando que a salvação alcance aquela pessoa. Talvez você vai dizer assim: mas aquele amigo da minha rua não merece ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu que não vou dar escândalo para ele, esperando que em um momento ele se arrependa. Mas a coisa está tão se perdendo os valores, irmãos, que a gente dá mais valor a um bichinho ali na rua do que uma alma. Você fala assim: pastor, os animais têm importância? Tem. Diz aqui que tinha mais de 120 mil pessoas, Deus ia destruir, e ainda ia destruir também um montão de animal. Mas, irmãos, qual tem sido a nossa escolha? Sinceramente, você tem valorizado mais, ou nós temos valorizado mais uma boboreira, ou mais de 120 mil pessoas? É por isso que eu tenho que perguntar quem eu sou, de onde eu venho, qual é a minha profissão. Porque às vezes, irmão, nós estamos valorizando mais uma boboreira do que a nossa própria vida com Deus. Certo, irmãos? Amém? Tomamos a direção errada. Esquecemos de tudo que Deus já fez na nossa vida. Trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilhas, como foi Esaú. E a gente troca. Mas a palavra dessa noite, irmãos, nós estamos encerrando. E eu espero em Deus, irmãos, que o Espírito Santo esteja gerando isso no nosso coração, fortemente. O que nós estamos dando valor? Tenha certeza disso, eu sei que você sabe como eu, irmãos. Nós vivemos num mundo que não dá mais valor a nada. Se falar sobre família, ele diz: careta, bobinho, seja feliz. Família não tem importância. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que caminha para isso. E a gente acaba, se dermos ouvidos, perdendo a nossa personalidade. Há quantos anos você é cristão? E eu também. Eu tenho que me lembrar todos os dias, olhar para a minha identidade cristã. Certo? Amém? Amém? Essa identidade aqui me aponta para quê? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Senão a Bíblia vai escrever um livro lá do Marcos, o profeta desobediente. A gente tem uma identidade, irmãos. Essa minha identidade diz o que eu falo,
o que eu sinto, como eu vou agir. Certo? Ló estava numa cidade em que todo mundo desobedecia, mas Ló, a Bíblia diz que ele foi um homem justo diante de Deus. Deus o tirou daquela cidade. E eu quero, irmãos, encerrar essa mensagem com isso. Eu quero encerrar essa mensagem com isso. Eu estou muito preocupado, irmãos. Eu estou muito preocupado. Pastor, você acha que o senhor é certinho? Não é isso não, irmãos. Eu estou muito preocupado. Muito preocupado quando olho redes sociais. Pastor, então não assista a redes sociais. Vejo cristãos se atacando. Mas não é só na rede social, na vida real. Que prazer, irmãos, existe nisso? Eu sei quem eu sou, de que povo eu sou. Nós temos que fazer a escolha certa todos os dias. Pastor, não posso ficar pulando de igreja em igreja? Não é isso, irmãos. Tenha a direção de Deus para a sua vida. Todos os dias. Essa é uma responsabilidade. Mas nós olhamos uma sociedade em que as pessoas flutuam. E você está aqui hoje, nessa noite, irmãos. Participou de uma ceia, vai participar de mais uma ceia, aqueles que não participaram pela manhã. E nós precisamos ter pé firme no chão, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nunca perca. A última mensagem que nós pregamos aqui foi sobre Calebe. Passou-se 45 anos. Josué, estou pronto para entrar e para sair. Guarde a história de Jonas. Eu tenho certeza que você em casa ler, você vai aprender muito mais. Deus vai falar muito mais ao seu coração. 4 capítulos. Você consegue ler rapidinho isso. Mas a palavra é para aplicação na nossa vida. Qual o teu chamado? É um diácono? É uma diaconisa? É um levita? É pastor? Ah, não sou pastor. É membro? Aí é só responsabilidade, irmãos. Aqui não tem maior nem menor valor, não. Deus te escolheu um dia. Não ande aí como um filósofo mundano. Digo filósofo, né? Só para não identificar. E diz, deixa a vida me levar. Não gosto nem de falar, só para não dar ibope para ninguém também. Vida não é isso não, irmãos. Você pode orar nessa hora pela sua vida espiritual, sua caminhada. Você pode orar nessa hora, orar por você e dizer assim, Senhor, estou me colocando na tua presença. Se você está aqui, irmãos, e um dia se desviou, está aí pelo mundão, sem Jesus, volta hoje para o Senhor. Volta hoje. Ah, pastor, meu motivo é esse, é aquele outro. Importa antes obedecer a Deus. A gente não tem muito motivo não, irmãos. Então, ore a Deus nessa hora. Esse hino aqui, que o Augusto está tocando, até se o Ministério Levítico conhecer, deve ter aí uns 50 anos ou mais. Mas ele diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha. E a escolha correta, irmãos. Depois, no final, você olha para essa imagem. Jope, Tarsis ou Nínive? Quero chamar o pastor Zé Ricardo para dar um encerramento, mas mesmo o Ministério Levítico aqui, mas feche seus olhos aí no seu lugar. Nós já vamos estar encerrando. O culto acaba às 8 horas. Nós não vamos passar muito desse horário. Se passar, vão ser uns 5 minutos. Mas faça a sua oração, feche seus olhos. Diga assim, Senhor, eu quero caminhar firme. Eu não quero descer o navio ou porão. Eu não quero descer a lugar nenhum. Eu quero seguir para frente, Senhor. Eu quero seguir para frente. Essa é a minha oração, Senhor, também. Eu quero seguir para frente, Senhor.
Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Continue orando.